Bom dia, minha amiga, meu amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, astrólogo, em mais uma edição da Madrugada Astral. Toda quinta-feira, 6 horas da manhã, fazendo companhia para você que está em casa, no carro, na condução, na academia ou aí despertando, sempre com uma mensagem de boa notícia, bons pensamentos e principalmente trazendo conhecimentos esotéricos, astrológicos aplicados à sua vida. E hoje o tema é importantíssimo porque vamos falar sobre viver na Matrix, então fica comigo porque você está despertando ou vivendo na Matrix. E antes disso, sempre lembrando, me siga aqui nas redes sociais, @PauloBNAstrologia em todas elas. E também marque a sua consulta do mapa astral, tarô, hipnose, sempre lá pelo WhatsApp. Código 11993020468. 11993020468. E sempre agradecendo meu amigo Euri aqui na técnica, fazendo tudo chegar redondinho para você aí que está do outro lado. E espalhe essa boa notícia, depois pegue esse vídeo aqui, encaminhe para as pessoas que você mais ama, para com quem você partilha a vida, porque isso faz chegar a muito mais pessoas. E hoje, como eu falei para você, você está despertando ou vivendo na Matrix? E quando a gente fala Matrix, vamos conversar um pouquinho até alguns aspectos de um grande filme que certamente você já assistiu, porque perceba o seguinte, você está vivendo a sua própria vida ou está executando talvez um roteiro aí que seria quase invisível, que você não reconhece como o roteiro da sua vida. E as suas escolhas, as escolhas que você está fazendo hoje, que fez no passado e as próximas, elas são realmente conscientes, fazem parte daquilo que você tem clareza, ou são apenas respostas emocionais ou até automáticas? E por último aqui, se hoje tudo que você acredita fosse aqui, ó, desmontado na sua frente, muito parecido com o arcano da torre no tarô, quem sobraria? Quem você seria? Como você se reconheceria se tudo viesse desmontado aqui na sua frente? Essas 3 perguntas eu desejo que você responda aí mentalmente, porque trazem uma reflexão muito forte para um dia como hoje, até porque hoje começa o nosso amigo Mercúrio Retrógrado. Eu já vou deixar aqui no card, porque eu trouxe esse assunto no programa anterior, como você tirar melhor proveito do Mercúrio Retrógrado. Fique tranquilo, porque assim, a única coisa que o Mercúrio quer é atrapalhar a sua vida, tá bom? Isso vale para geminianos e virginianos, que é o regente desses signos, ou todos os outros signos, não é? O Mercúrio ele vem trazendo outros aspectos, mas depois você volta lá no programa. Vamos hoje conversar sobre como você despertar realmente para essa Matrix que nós vivemos. E tudo isso que a gente traz como uma reflexão, e essa palavra que até vem, né, como um mistério, essa Matrix, ela não é só uma base da ficção científica, não é? Que traz como os filmes e até outros assuntos, livros também na arte. A Matrix, ela é uma própria inconsciência. Como é que é, Paulo? Como essa inconsciência pode ocorrer? Até porque quando a gente fala assim, estamos vivendo na Matrix, precisamos sair da Matrix, precisamos despertar dessa Matrix, a Matrix é viver o que nós estamos vivendo. Até por conta do nosso dia a dia, cada um de nós tem uma rotina, cada um de nós tem os encontros com pessoas, com situações, com trabalhos, com oportunidades, com desafios. Tudo isso faz parte dessa grande Matrix. E essa inconsciência que traz, né, como um desenho da Matrix, e até relembrando aquela Matrix ou matriz que nós aprendemos na matemática, ela vem como uma grande rede que nos prende, que nos comporta, que nos leva a fazer as próprias escolhas. Por isso que quando nós nascemos, não é? Quando estamos lá, quando crianças, a gente acaba respondendo muito mais a essa rede da Matrix das famílias às quais nós convivemos. Ao longo da vida, a gente vai também construindo a nossa própria Matrix. Por isso, nas vezes que você percebe os desafios da vida, tenha certeza, você se colocou nessa grande rede. Não, Paulo, imagina, eu não me coloquei. Eu vou junto com você construir esse pensamento, sabe por quê?
Quando nós vamos construindo nossas escolhas, quando nós vamos construindo as nossas decisões, a gente está se desvencilhando daquela matrix da nossa base familiar ou da família nuclear ao qual nós convivemos e vamos construindo uma nova rede, com muitas memórias do passado, com muitos vícios que a gente acaba aprendendo, com alguns ciclos virtuosos também, claro, mas tudo isso vai dando a nossa própria identidade. Por isso que é importante ter a consciência, por exemplo, como num dia como hoje, reforçando, onde começa o Mercúrio retrógrado. Não adianta você culpar um planeta, culpar uma condição, culpar uma situação, até porque esses desafios, essas coisas que acontecem, vêm como provas para a gente. E viver dentro dessa matrix, muitas vezes as pessoas vêm por uma busca de aprovação pessoal, vêm com um anseio de um medo de desagradar pessoas e situações. Muitas vezes a gente vem repetindo padrões, como eu disse, familiares do passado, vícios familiares, ou até fazendo escolhas por medo e não por encarar a verdade. Então olha só como conceitos poderosos podem ajudar você nesse momento. Porque, por exemplo, você busca aprovação? Você busca aprovação de beleza pessoal, você busca aprovação de uma pessoa, um chefe, um parceiro conjugal, você busca aprovação de um familiar porque você tem medo de se posicionar. Ou, por exemplo, tem medo de desagradar uma situação e aí você faz o quê? Não escolhe aquela situação e acaba dando mais força para essa grande matrix. Acaba não despertando para a sua verdade. E principalmente a repetição desses padrões familiares e que, novamente, né, é muito gostoso viver em família. É um local onde nós buscamos, não é, o nosso desejo de guarida, de anseio, de oportunidade também de reencontro. Agora, muitas vezes, dependendo do ciclo familiar ao qual nós fomos construindo a nossa vida, a gente repete certos vícios que não são positivos hoje mais. Ou até essas escolhas que a gente faz por medo e não por encarar uma verdade que está aguardando a sua resposta. Porque no momento que você encara a sua verdade, ali é o momento da oportunidade, ali é o momento da tal prosperidade que você tanto anseia na sua vida. E tudo isso tem um conhecimento socrático que eu trouxe aqui anotado, que é assim: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Uma vida que não é examinada no dia a dia, uma vida que não é examinada pelas suas escolhas, ela não vale a pena ser vivida. E isso tira você de um automatismo. Mas, Paulo, como é que eu posso avaliar minha vida? Eu tenho boleto para pagar, eu tenho compromisso conjugal, eu tenho compromisso no trabalho, eu tenho compromisso depois à noite com algum grupo. É claro, todos esses encontros ou todos esses laços que você acabou de me descrever fazem parte da sua vida. Agora, existe um laço principal, que é aquele, eu vou chamar de boleto principal que você precisa pagar, que é você. O encontro principal, que é você acaba deixando de lado. Então você responde a um parceiro conjugal, a um anseio, a um desejo, você responde ao desejo e um anseio de um chefe, ao desejo e um anseio de um grupo que você pertence. E quando você vai responder ao seu próprio anseio, ao seu próprio desejo, para fazer valer a pena, que essa expressão às vezes não é bem cabível, né? Valer a pena, mas no sentido mesmo de valer o valor da sua vida, sendo redundante aqui, valendo este valor. E não no sentido egoísta, não no sentido individualista, mas porque se você não se valoriza, se você não paga o seu boleto primeiro, como você pode pagar qualquer outro boleto? E aqui não é o pagamento monetário, é o pagamento de se interessar por aquilo. Interesse-se por você primeiramente, para fazer esse exame da sua vida, valendo ser vivida justamente da forma mais linda, mais bonita, mais correta. O grande despertar da Matrix, que inclusive está lá no filme, né, do Neo, onde chega lá a escolha da pílula vermelha e azul, né, que fica naquela dúvida. E é um filme muito interessante porque trabalha um pouquinho também da jornada do herói e outros conceitos esotéricos.
traz que o despertar, ele não ocorre apenas num clique. O despertar é um eterno examinar. Então você tem que fazer o exercício, você tem que a todo momento estar atento aos sinais da vida, às sincronicidades, aos encontros e desencontros, porque a vida vai dando sinais. É só que o que acontece, a gente está tão ligado a esse automático, não é? Que acaba tirando o nosso foco desse exame de consciência a todo momento. Não estou dizendo que você tem que virar quase que um pleno atento a tudo que está acontecendo. Mas se você não tiver atenção no mínimo do seu entorno, você é apenas um responsório das coisas que está acontecendo. Então o despertar, na verdade, fica difícil de acontecer. E o despertar também, além esse exame de consciência, esse examinar, também é questionar. E agora, questione da maneira correta, porque muitas vezes, até os atendimentos que eu tenho, e muitos clientes assim, a pessoa diz, mas por quê? Por quê, Paulo? Por que isso acontece na minha vida? O porquê é um questionamento, obviamente, não é? Mais do que o porquê, troque no sentido do para quê. Para que isso está acontecendo comigo? Para que este encontro ocorreu? Para que este desencontro ocorreu? Porque quando eu troco o porquê do para quê, o porquê é uma razão. O para quê vai em direção ao objetivo. Então, óbvio, você pode fazer o porquê também, não é? Esse questionado porquê. Mas em vez de você ficar só do porquê, aquela musiquinha antiga que tinha, mas você vai no sentido do para quê. O objetivo principal. Porque quando você responde o para quê, vai em direção ao seu sonho, ao seu objetivo, à sua essência. Então você está indo ao encontro daquilo que é mais precioso. Existe a grande alegoria, né, do mito da caverna, muito conhecido, o mito platônico, e lá, não vou aqui descrever o mito, depois você busca lá, mas é um mito muito bonito, muito que traz um despertar de consciência, porque lá naquele mito mostra que as pessoas, né, os seres que estavam na caverna, preferiam as sombras do que ir ao encontro da luz. A sombra, ela era muito mais cativante, não é? E a luz muito mais trazendo um incômodo naquele momento. Então, se a luz acaba incomodando, o despertar também. Então, eu fico vivendo nas sombras. E, novamente, né? Existe uma única hora do dia onde não há sombra, onde a sombra é minimizada, que seria o zênite, né? O meio-dia. O restante do dia, onde há sol, sempre haverá sombra. E por isso que a sombra, ela é tão inebriante, ela é tão distorcida, ela não vai traduzir a realidade. Ela é uma sombra da realidade, a própria sombra, mas não é a própria realidade. Para que você veja a realidade da sua vida e aquilo que você deseja, tem que haver luz. Só que a luz realmente incomoda. A luz, ela traz, não é, o fechamento da nossa pupila, a gente acaba apertando os nossos olhos, porque traz um incômodo mesmo ir ao encontro da luz. Exige um esforço nosso, sair da inércia, ou aqui, o que eu digo a sigla TBC, não é? Você conhece o TBC? É tirar o bumbum da cadeira. Tirar o bumbum da cadeira faz a gente se mexer, faz a gente se traduzir para que essa luz aconteça na nossa vida. E na astrologia, esse mito da caverna é muito interessante, porque muitas vezes pode estar traduzindo no seu mapa uma limitação do medo por aspectos de Saturno, e aí você precisa saber onde está pegando. Ou, de repente, o ciclo do nódo lunar, do nódo norte, o nódo sul, trazendo essas limitações por medos, porque muitas vezes a gente, na astrologia kármica, a gente tem uma visão de coincidências com do eixo nodal ou não, o antagonismo, e até mesmo os padrões lunares fazendo com que nós estejamos reagindo emocionalmente muito mais do que racionalmente. Então perceba que padrões astrológicos precisam ser observados por você, para que você possa ter melhores respostas, despertar dessa matrix. E lembre-se, o despertar da Matrix não é um despertar único, não vai acontecer neste dia, neste horário e nunca mais.
é uma repetição de despertares, eu vou colocar aqui no plural, não é? Porque a gente precisa a todo momento estar despertando. A gente vive num mundo de sombras, a gente vive num mundo de desafios, desde os desafios dos primeiros instantes da manhã até os últimos do final do seu ciclo, se é à noite, de tarde, na madrugada, no final do seu ciclo. Então a gente vivendo nesse mundo de sombras, a gente precisa a todo momento criar ciclos de despertar para que a gente possa ir ao encontro da verdade. E muitas vezes a gente pode recorrer aqui a conhecimentos junguianos, e eu já trouxe isso em outros momentos, mas eu quis trazer aqui novamente. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai teimar em chamar tudo isso de destino. Ah, Paulo, isso é meu destino, isso é uma maktub, isso estava escrito, tinha que acontecer. Tudo bem, tem que acontecer? Ótimo, não tem problema nenhum. Agora, preste atenção no seguinte, se você tem a oportunidade de estar neste maktub, nesse destino, porém, você pode, se questionando da maneira correta, no para quê, como eu acabei de trazer isso para você, e mudar a chavinha do seu despertar, por que você não vai fazer? Por que você não pode dirigir a sua vida para um outro momento? Pense nisso, porque isso pode trazer muitas boas escolhas e ótimos resultados. Vamos agora para as previsões aos 12 signos, final de semana agora, 28 de fevereiro e já aí, ó, 1º de março, hein? Chegamos já no mês de março, o tempo passando correndo. Então vamos lá, começando aqui pelo signo de Áries, arianas e arianos. Criatividade em alta, aproveite. Tome cuidado um pouquinho com as emoções, podem não estar muito compreendidas. Faça revisões internas, então aproveite o final de semana, aquietar a mente para revisar essas emoções que estão ali mais dentro do seu inconsciente, tornando ele consciente. E perceba, porque tem algumas amizades suas que podem ser estratégicas aí para os próximos dias. E estratégicas não no sentido de você se aproveitar, mas de você estabelecer uma boa parceria. Sorte no final de semana. Taurinas e taurinos, aproveite a sua rede de contatos, não é? Você participa aí de repente de tantos grupos, então que tal se apresentar, falar o que você faz, não é? Retomar contatos, dá um oi lá no grupo também, né? Não é só ler as mensagens. E se você está buscando aí, de repente, uma pessoa amada, pode ocorrer aí até mesmo aí entre esses amigos, essa rede de contatos. Preste atenção porque o flerte aí está em alta. Foco na carreira e nos planos e, principalmente, aproveite esse bom momento de base emocional para os próximos projetos. Geminianas e geminianos, momento de visibilidade profissional. Estão surgindo oportunidades, então aproveite aí, vai com tudo, não é? Aproveite o final de semana também para se colocar nessa visibilidade, expansão intelectual, então aproveite tudo isso para colocar, tirar os projetos da sua mente, colocar no papel. Movimento social, se você tem encontros aí para, de repente, até participar, isso vai ser importante. E revise a sua imagem. Você tem construído uma boa imagem ao longo dos tempos, não é? Então, pode aí até melhorar ainda mais na revisão de tudo isso. Cancerianas e cancerianos, momento no final de semana de uma revisão profunda, de uma transformação profunda. Se isso estiver pegando inclusive na parte financeira, aproveite para cuidar um pouquinho disso, revisar um pouquinho as contas, tanto na revisão financeira e na revisão das suas crenças, dos seus valores. Todos nós temos um cantinho de preconceito lá com algo ou alguma coisa. Aproveite e rever isso, tá bom? E, no caso aí, se você tem a pessoa amada, está sentindo esse amor, de repente, um pouco à distância, vamos recuperar um pouquinho tudo isso, investindo um pouco mais, tá bom? Leoninas e leoninos, momento de autoconfiança, de intensidade emocional, né? Aproveitar aí, então, para estabelecer essas relações ainda mais profundas. E se você está com uma parceria conjugal, aproveite para dedicar para isso. É uma parceria de negócios? Aproveite para dedicar para isso, leonino e leonino, porque esse momento de autoconfiança vai trazer aí bons resultados para vocês. Virginianas e virginianos, faça algum ajuste aí no dia a dia, no cotidiano, ou até nos relacionamentos, até porque de repente você está com uma rotina mais intensa, isso pode acabar deixando a sua cabeça um pouco mais aí, né, agitada, então fique tranquilo, porque a produtividade você vai dar conta de todos os planos e projetos que você tem aí para resolver.
Faça um momento de introspecção, dedique aí no final de semana, porque vai te ajudar a resolver tudo isso que você está pedindo e fazendo na rotina mais intensa. Librianas e librianos, momento mesmo no final de semana, aproveita para estabelecer um equilíbrio no trabalho, não é? Nas tarefas, às vezes fica trazendo o serviço para casa, preocupações para casa, calma, é um momento de romance, né? Se você está buscando ou tem já um romance com alguém, estabeleça esse movimento aí, até por conta para dedicar um pouco mais para a vida social, não só trabalho, e isso pode te organizar de alguma maneira melhor, tá bom? Escorpianas e escorpianos, se houver tensão familiar, calma lá, tá bom? Até porque você está no momento aí de projeção da sua autoimagem, de reconhecimento público e, de repente, coisas antigas podem voltar e mexer com o seu coração, hein? Aproveite o momento aí de criatividade, porque isso vai trazer, sabe, aqueles insights que você está justamente esperando para resolver os problemas? Agora é a hora, tá bom? Sagitarianas e sagitarianos, momento de expansão de maior espiritualidade, de filosofias de vida, então aproveita esse movimento. Preste atenção nas conversas que você está tendo, porque serão decisivas no final de semana e, principalmente, se reconectar com assuntos do passado que precisam sair já, resolver. Né? Não é jogar fora o assunto, é resolver, tá bom? Uma reconexão com esses assuntos do passado que podem trazer melhores resultados. Capricornianas e capricornianos, uma comunicação mais estratégica, isso é bom, porque pode te levar a resolver aí os planos que você precisa colocar em prática, tá? Preste atenção, porque mesmo sendo final de semana, você pode ver oportunidades de ganhos financeiros. Então, melhor coisa, né? O din-din no bolso aí, isso é importante. E um momento de transformação interna, justamente, ou para você dedicar para esses novos projetos, né? Onde vai ter essa comunicação, ou até para os relacionamentos amorosos seus, tá bom? Aquarianas e aquarianos, momento de autovalorização, de magnetismo pessoal, então use isso da melhor forma. É para um relacionamento, trabalho, parcerias, para projetos, aproveite esse magnetismo, tá bom? E posicionamento firme. Agora, posicionamento firme para o aquariano e aquariano, nada de fazer aquilo que eu falo do Independente Futebol Clube, hein? Faça esse posicionamento de uma maneira calma, tranquila, mas firme, tá bom? E piscianas e piscianos, ciclos precisam se encerrar, então aproveite isso, porque a sua sensibilidade vai estar elevada. Isso pode te levar, e eu tenho certeza que vai, para um novo ciclo pessoal de sucesso e prosperidade. Essas foram as previsões para o final de semana agora, dias 28 de fevereiro e 1º de março. Continuando aqui o nosso despertar ou viver na Matrix, eu tenho certeza que esse tema você conhece, isso vai ser bom para você, mas você conhece alguém que precisa desse programa. Então aproveita, tá, para levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, manda esse vídeo para alguém. Quando eu digo para você se você pode despertar ou deseja viver na Matrix, é interessante porque assim, quando você faz o mapa astral, esse é o momento de despertar, porque ali você está reconhecendo a sua essência, você está se apresentando por um padrão da sua natureza. E é interessante nos meus atendimentos, e eu desejo que você faça, porque assim, no nosso bate-papo que você participa, né, durante a consulta, eu já vou percebendo no rostinho da pessoa um desvelar desse véu. A pessoa vai fazendo as perguntas, mas Paulo, eu sou assim, eu tenho este potencial, então eu posso fazer dessa maneira? Ali a pessoa já está saindo da Matrix, porque ela deixa de responder a um padrão automático para ser levada à sua essência, para ser levada a novas oportunidades, que é óbvio, algumas delas você já conhecia. Você já sabia, você só não estava com uma clareza de como se posicionar. Isso não é só uma programação que a vida vai te colocando, é na verdade você tornar o inconsciente consciente naquele conhecimento junguiano que eu trouxe para você. Porque quanto mais você eleva, né, o seu inconsciente a um padrão de tornar o seu consciente o chefe das suas escolhas, você deixa de responder ao padrão repetitivo. Você deixa de responder a um padrão que a gente se acostuma. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para que justamente a gente não faça escolhas erradas na vida. Eu já trouxe também esse conhecimento aqui, mas eu quis trazer novamente. Quem olha para fora sonha.
Quem olha para dentro desperta. Eu acho que eu vou fazer essa frase aqui quase todo o programa. Porque, de novo, quando nós olhamos para fora, nós estamos olhando para as nossas sombras, para as projeções daquilo que o mundo nos traz. Quando você olha para dentro, você está olhando para a sua essência, você olha para o seu despertar. Portanto, você vai continuar culpando o mundo ou vai assumir o comando da sua própria vida e despertar desta grande Matrix? Mais uma vez, agradecendo a você que acompanhou aqui o meu programa, desejando para você uma linda quinta-feira, um ótimo final de semana, um beijo no seu coração e até mais.